Você se considera ignorante? Afinal, o que é a ignorância? Este é o tema do terceiro episódio do Marginália Podcast. Os fabulosos progressos do conhecimento científico revelaram constantemente camadas cada vez mais amplas e profundas de ignorância. A nova ignorância é diferente da antiga, que vem da falta de conhecimentos. A nova surge do próprio conhecimento. Antigos mistérios, como o da natureza, da nossa realidade, foram revivificados pela microfísica e astrofísica. Nos fundamentos do nosso universo, os avanços da microfísica revelaram uma subrealidade na qual tempo, espaço e localização desapareceram. Os avanços da astrofísica nos mergulharam no mistério das origens e revelaram não só a estranheza do universo, como a sua invisibilidade em mais de 97%. Acredita-se hoje que sua matéria responde por apenas 4% de sua realidade, que se dividiria entre uma matéria negra e uma energia negra, esta detectada ou suposta por sua força de dilatação. Leitura de trecho do livro Conhecimento, Ignorância, Mistério, de Edgar Morin. Leitura feita pela estudante do Instituto Humanitas, Cindy Pinheiro, que nos acompanha aqui hoje neste terceiro episódio do Marginália Podcast. Ao meu lado, Tadeu de Oliveira, jornalista, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, esse que vos fala. Está também Maiara Andrea, estudante do bacharelado interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas, e o professor do Instituto Humanitas, Alex Galeno. Boa noite, Alex. Boa noite, Maiara. Boa noite, Cindy. Vamos então discutir esse tema palpitante, interessante. E, Alex, considerações, suas definições, enfim, vamos discutir aqui o que é ignorância. Bom, boa noite. Bom, é um tema grandioso e tem um pressuposto nele mesmo, do meu ponto de vista, que na pergunta do que é ignorância, você só responde se você considerar-se ignorante para responder. Eu vou me explicar o paradoxo. Do que eu estou falando? Eu estou aqui pensando na inspiração filosófica do Sócrates, que é a ideia da douta ignorância, que apresenta um duplo sentido do papel da ignorância. Quer dizer, você, quando o Sócrates falou que só sabia que nada sabia, portanto, só sei que nada sei, pressupõe que quanto mais você sabe, mais aprofunda a tua falta de conhecimento, sobre o mundo, sobre as questões, e em particular sobre a ciência, que é o foco aqui, inclusive, do nosso podcast. Então, esse tema é importante porque, ao discutir a ignorância, nós vamos descobrindo também quão ignorantes somos sobre outros temas revelados pelo próprio conhecimento, pela filosofia, em especial os temas da ciência. Essa passagem que foi lida pela Cindy, veja, por exemplo, se você olhar as evidências e as certezas que a ciência contemporânea tem sobre a ideia da matéria, a ideia do universo. Veja que você tem apenas 4% daquilo que é consenso científico de que é realidade. Portanto, realidade material. Então, assim como o universo, eu acho que a ignorância faz parte desse buraco negro do conhecimento. Nós, em particular, trabalhando com ciência, filosofia, literatura, etc., com o imaginário, a ignorância é sempre um pressuposto para a aprendizagem e revelação de mais ignorância, mas também, ao revelar novas ignorâncias, nós também aprendemos novos conhecimentos. E sempre indeterminados, que eu acho que é um pressuposto também. Quando eu falo ignorância, que tem que saber da sua ignorância, e socrática, pressupõe também que você concebe o conhecimento como algo indeterminado. Portanto, há um conhecimento que ele não se esclarece por tudo. Que existem limites para o conhecimento. Sim. Acho que podemos até observar, Alex, Maiara, Cindy, essa questão da ignorância e do conhecimento. Uma definição interessante que o historiador Peter Burke coloca no livro recém-lançado, chamado Ignorância e uma História Global, muito interessante, que recomendamos a todos os ouvintes aqui que possam ler essa obra monumental do Peter Burke. Ele fala que a definição tradicional da ignorância é simples, a ausência ou privação de conhecimento. E é interessante nós observarmos também, ao longo, por exemplo, das humanidades, fazendo esse pequeno recorte, dentro do universo das ciências humanas, dentro da humanidade, digamos que as humanidades elas são ciências recentes,
né, de debate recente e, obviamente, muito importante, muito palpitante na sociedade. Mas na história da humanidade, esse ponto de vista da reflexão do humano sobre si mesmo, sobre seus impactos na sociedade, são muito recentes. Sim. Levando em consideração, por exemplo, períodos como a Idade Média, né, entre outros períodos da humanidade, onde não havia esse espaço e, obviamente, essas transformações sociais feitas pela reflexão sobre o próprio conhecimento e sobre o conhecimento sobre a sociedade. Né? Muito interessante esse livro do Peter Burke, né? Fica aqui a nossa dica. E é interessante também observarmos que ele trabalha com várias dimensões da ignorância. Uma delas é a ignorância na política, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês, nós gostaríamos de compartilhar, um dado que foi divulgado recentemente. De acordo com o Datafolha, aproximadamente 52% da população brasileira acredita que o Brasil pode virar um país comunista, né? O que nos leva a uma reflexão, obviamente, sobre essa situação da ignorância da política. Ora, de fato, existem elementos concretos que fazem acreditar que o Brasil vai virar, de fato, um país comunista. Mas o que seria um país comunista? Ou o que 52% da população brasileira compreende como sendo um país comunista, né? É interessante observar isso, né, Alex? Sim. Inclusive também com relação às mídias digitais. Dados recentes divulgados numa matéria do jornal Estado de São Paulo sobre o uso do TikTok apontam que entre os políticos com mais seguidores no Brasil está o humorista e político Tiririca. E que boa parte do conteúdo que ele divulga na rede social TikTok não é relacionado à política. Sim. Mas ele é político. Sim. Atrás, em terceiro lugar, ou próximo disso, está o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, sim, quarto colocado, se não me engano. É interessante observar... O primeiro é o Tiririca, o segundo o Bolsonaro, o terceiro o Lula. São os políticos mais presentes no TikTok. Sim. Mais seguidores. Com mais seguidores. 6 milhões o Tiririca, 5 milhões e pouco o Bolsonaro, 4 milhões e pouco o Lula. Que é interessante observar que essa discussão da política ela vai por esse lado mais do entretenimento na plataforma, né? Ou seja, existe um esvaziamento, Alex, dessa discussão política. Podemos dizer assim que uma ignorância, no sentido clássico, de uma ausência de conhecimento sobre a atividade política. Eu acho que é um ignorancídio aí, se é possível falar essa palavra. É a produção da ignorância e, portanto, a ignorância como realização da barbárie. Uma delas é a barbárie da informação. E aí, nesse sentido, como eu me referi anteriormente, a importância da douta ignorância, que é o lado, digamos, é possível falar assim, positivo da ignorância para o conhecimento, só é possível se nós eliminarmos essa bestialidade de conhecimento como mera informação e como mero entretenimento. Obviamente que na sociedade mediada fortemente pelas mídias digitais, não só a ciência, nós, por exemplo, aqui estamos fazendo mediação, né, para depois divulgar o podcast nas plataformas digitais. A política também é o espaço do reconhecimento, o espaço da divulgação. Mas lá é acompanhado também com uma imensa zona de desinformação, de entretenimento e, portanto, de falta de contextualização do que teria sido acompanhado para aquilo que aquele que está assistindo, para aquele que está ouvindo, não conhece. Aí eu acho que se produz o ignorancídio. E aí onde reina, por exemplo, as fake news, as mentiras, etc., que eu acho que TikTok, por exemplo, é muito forte, mas também as outras redes, enfim, tem acontecido muito nesse sentido. Então, eu acho que tem que diferenciar o que é a importância da douta ignorância como tradição para a filosofia, a ciência e para a própria política, não é? Quer dizer, essa indeterminação do que é algo sempre incognoscível, algo da ordem do mistério, portanto, para ser desvelado, que é próprio do humano, e aquilo que é da ignorância, que é da barbárie humana, barbárie da cultura. As mídias sociais digitais têm sido acompanhadas nessa contradição, não diria um paradoxo, acho que uma contradição, que é a contradição da sociedade. O Bolsonaro, o Lula e o Tiriricas são resultantes, não da mídia em si, são resultantes do que é a sociedade, portanto, são os modelos da sociedade que nós temos sobre isso. Um aspecto interessante, Alex, que você abordou na sua fala, é a questão das fake news. Um trecho do livro do professor Peter Burke, ele aborda essa questão do excesso de informação, né? Obviamente a fake news pode estar inserido nisso, né? Fazendo uma breve leitura,
sobre essa passagem, nós temos o seguinte texto. No passado, uma das principais razões para a ignorância dos indivíduos era o fato de que muita pouca informação circulava em sua sociedade. Hoje, paradoxalmente, a abundância se tornou um problema que é conhecido como sobrecarga de informação. Os indivíduos experimentam um dilúvio de informação e muitas vezes não conseguem selecionar o que querem ou do que precisam. Uma condição que também é conhecida como falha de filtro. Sim. Como consequência disso, nossa assim chamada era da informação permite a difusão da ignorância tanto quanto a difusão do conhecimento. Sim. O Morin chama de zona de cegueira do conhecimento. Zona de cegueira do conhecimento. Por 3 dimensões. Isso está no livro para sair do século XX. O Morin chama... os mídias da época, não estava nem... Morin estava se referindo no início da década de 80, né, dos anos 1980, mas ele já detectava lá atrás o problema da superinformação, quer dizer, esse excesso que você acabou de revelar aí, que o fenômeno vai acompanhado, ele é subsumido pelo excesso de informação, portanto você não consegue distinguir e selecionar a quantidade de informação que você recebe. Segundo, uma subinformação, quer dizer, parte daquilo do contexto, eu destaco e divulgo a parte, então o que eu recebo é uma subinformação, porque pede a contextualização. E uma terceira dimensão que eu acho que Morin não tinha a palavra ainda na época para fake news, que ele denominava de pseudo-informação. São as zonas de sombra e, portanto, de ignorância completa sobre o fenômeno. E, portanto, de uma versão de uma outra realidade ficcional. Então, ele dá vários exemplos, assim, em países, inclusive em atitudes de guerra, que você constrói uma versão sobre um fenômeno, você vai lá, constrói, tem um cenário, depois você retorna e não existe o cenário. Isso é pseudo-informação. É o que é revelado agora no fenômeno, especialmente de 2018 para cá no Brasil, e com o paradigma Trump dos Estados Unidos, que nós denominamos de fake news, que é o paradigma da desinformação. Isto é ignorancídio, quer dizer, é o outro lado da ignorância na política. Porque eu estou produzindo simultaneamente a subinformação, quer dizer, eu destaco a informação de um contexto e coloco aquilo como tivesse a totalidade junto, né? Portanto, a informação pela metade. Onde é que a gente percebe isso? Por exemplo, na proliferação dos grupos em WhatsApp, Telegram. Né? E a pseudo-informação, que é a mentira, é uma ficção da informação, e a outra é aquela informação em excesso que eu não consigo selecionar e distinguir. Uhum. Não consegue fazer uma seleção. Isso. Né? Podemos dizer assim. Né? É interessante observar também, Alex, como a ignorância é um tema, digamos assim, que está presente no nosso cotidiano. Partindo dessa definição socrática, só sei que nada sei, obviamente vamos discutir também a questão da ignorância na universidade. Isso. Né? É um tema difícil de lidar, é um tema difícil de discutir, até porque quando você lida com, obviamente, dentro do exercício intelectual diário de domínio de conceitos, domínio de textos, domínio de ideias de autores, obviamente, como lidar com esse excesso de informação e de ideias, obviamente, né? Esse grande mosaico de ideias que a universidade apresenta. Obviamente, posso citar até uma questão pessoal, né, nesse aspecto. Sempre em discussões, sempre em conversas com colegas, sempre aparece algum autor que você fala, opa, esse eu não conheço. E você fica pensando, pô, mas eu deveria conhecer. Mas é aquilo. É um tabu ainda, Alex, podemos dizer assim, discutir essa questão da ignorância em determinados espaços da universidade, porque, por exemplo, sabemos muito bem também que existem as escolas, as grandes tradições. Sim. Então, cada uma com as suas, digamos assim, formas de defesa de ideias, de manutenção de discurso. Acho que há duas, assim como os mídias produzem ignorancídio, eu acho que a ciência também produz ignorancídio e a universidade também. Só que eu acho que na universidade é diferente. Primeiro, tem uma questão como pressuposto, que é a concepção de ciência, que é uma concepção, acho que, muito disciplinar e muito motivada pela ideia de evidência. Portanto, de uma realidade que tem que ser sempre demonstrada para ter um critério de validade científica. Portanto, se fecha a dimensão do mistério, como o Morin chama a atenção, de um conhecimento que não se esgota, por princípio da incerteza no próprio conhecimento. Se você cria um cientista que sempre trabalha com a noção de evidência e de comprovação para aquilo que é claro da ciência, né? Portanto, não abrindo mão da nossa herança iluminista, que é importante, né? ou do esclarecimento da racionalidade kantiana, que eu acho que é importante ainda para nós pensarmos isso. Mas é importante dizer que a racionalidade ela não é esgotamento da razão.
inclusive da razão inclusive, de não conhecer. Por isso a dor da ignorância eu acho que é um pressuposto importante na ciência. Esta é uma coisa. E onde é que se traduz isso? Pela concepção disciplinar do conhecimento. E onde é que reside a ignorância? Nas cegueiras das disciplinas. Né? Quando você diz que sempre há alguém que sugere um outro livro e você pode cair na super, digamos assim, na superinformação das referências, etc., é o mesmo dilema em relação ao universo, diz Edgar Morin. O universo é infinito, ele não se esgota. O conhecimento, idem. O conhecimento ele é infinito, não tem como se esgotar. Portanto, você tem que ter uma educação da leitura, do meu ponto de vista, para saber selecionar, inclusive, os autores, os temas da sua trajetória intelectual, acadêmica, etc. Porque, senão, você vai começar a empilhar referências e você vai virar primeiro que você não é o ChatGPT, você não é o Wikipédia, você não é Google, você é um ser humano finito. Seria o que o Morin fala, uma cabeça bem cheia ao invés de uma cabeça bem feita. Exatamente. E ter, assim como o jornalista tem que ter a capacidade e quem recebe a informação de selecionar, nós, educadores, nós, professores, pesquisadores e pesquisadores, temos que ter a capacidade da seleção. Este aqui é o problema. E é o mais difícil optar. Porque quando você está diante de um tema, você faz a travessia do tema que ele vai aparecendo referência. Então, e aí onde está a riqueza para o pesquisador e do tempo, porque a natureza do mistério do tema vai se revelando no processo. Né? Quer dizer, o Morin sempre gosta de repetir uma frase do Nietzsche sobre o método, que ele diz assim, o método só encontra no final. Que me lembra muito a passagem do Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro brasileiro Guimarães Rosa, que ele diz assim, o desafio não se encontra nem na partida nem na chegada, mas na travessia. É isso que eu acho que nós, cientistas, temos que se tocar em relação ao processo da ciência e, em particular, na universidade. Ou a gente se coloca como ignorantes diante do tema que eu pesquiso, por mais que eu tenha referências anteriores, né, sobre aquele tema, mas, no processo, eu tenho que descobrir novas camadas de ignorância, né, novas possibilidades de um conhecimento sempre infinito, 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 infinito. Essa referência de que a Cindy leu no início, eu acho que é muito importante para a gente compreender também o nosso processo na universidade. Você não vai esgotar o seu tema. Você vai fazer um recorte do seu tema, você vai saber parte daquele seu tema, e é importante que você contextualize o seu tema e relacione com outras áreas do conhecimento. Mas aquele é sempre o recorte arbitrário de uma tradução que você fez pelo referencial que você tem, da percepção, das referências bibliográficas, da orientação, etc. Isso vale para um aluno de graduação como um aluno de pós-doutorado, uma tese de doutorado no mestrado. Então, eu acho que a ignorância na universidade ela se apresenta dessa dupla situação. Primeiro, você tecniciza demais o conhecimento, mata o mistério. Portanto, você não tem um pesquisador que queira mais descobrir o mistério, porque já tem certeza demais. Certeza demais é como o fundamentalista na política. Certo? Ele não vai operar pela teoria, ele vai operar sempre pela doutrina. E quem está na doutrina vai reproduzir dogmatismos e, portanto, excesso de certezas. Nós, cientistas, temos que ter humildade e reconhecer que quanto mais nós conhecemos, mais o mistério se revela. Portanto, a dor de ignorância é presente, esse pressuposto, né, que você leu no início aí. Né, de que só sei que nada sei. É óbvio que se você lê essa frase sem contexto, parece que você não pode dizer nada sobre as coisas. Você pode dizer. Agora, também você tem que lembrar de uma coisa muito importante também. Tem uma frase do Wittgenstein no Tratado Lógico Filosófico muito importante, que eu acho que vale como referência ética para nós, que é o seguinte. Se não sabe sobre o que falar, melhor calar. Eu acho que essa frase interessante, ela é meio oriental para mim. Ela, por vezes, se você lê isoladamente, ela é meio arrogante, mas no sentido que você precisa escutar as outras áreas do conhecimento, porque você não sabe falar sobre aquilo. Né? O outro ou a outra podem falar sobre aqueles pontos que são as zonas de cegueira, aí onde a disciplina constrói a cegueira. Quer dizer, e quando eu dialogo com outro ponto, aquela zona de você falar vai se revelando, ela vai se desfazendo. Então, a gente tem que ter acho que um novo plano ético sobre o conhecimento. O Peter Burke, que você citou nesse livro, acho que é magnífico, um livro muito importante, como referência atual, um livro sobre 2023, né? Sim. Vale a pena dar uma olhada a todo mundo. Ele chama a atenção de uma questão importante. Ele diz, quem sabe se a ignorância vai se transformar numa área de investigação importante. Ainda não se consolidou. Eu advogo essa ideia. Eu acho que a gente tem que discutir. Morin sempre defende a ideia que nós discutamos, a ideia das cegueiras do conhecimento.
isso que ele está dizendo, eu acho que é o que o Peter Burke está dizendo. Dialoga muito bem. Dialogar com a ideia da ignorância. É interessante esse diálogo, muito interessante e importante entre esses dois autores, né? Tipo, como uma ideia de um acaba dialogando de uma maneira direta com a do outro. Podemos discutir também desse ponto de vista que a ignorância é importante, né? Se faz de extrema importância dentro do ambiente acadêmico e na própria sociedade, né? Agora, é interessante também discutir a questão da ignorância na ciência, obviamente, com o seu papel importante de indagação, de não estar, obviamente, ligada só à ausência de conhecimento sobre algo, o reconhecimento sobre a própria ignorância. Sobre a própria ignorância para a construção de novos conhecimentos, né? Mas e quando essa ignorância ela é, digamos, presente na política, presente na ciência de uma maneira, digamos, nefasta ou de uma maneira, digamos, sórdida, como podemos acompanhar um grande acontecimento mundial que foi a pandemia da Covid-19, né? Obviamente, muitos médicos, negando as próprias evidências científicas, acabaram consultando pacientes e, obviamente, também indicando medicações que não eram aquilo que a classe científica achava recomendável. O consenso científico da OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Exatamente. Tivemos casos, inclusive, aqui na cidade do Natal e em outras regiões do país, de indicações até de remédios como ivermectina, né, para tratamento da Covid. Isso feito por médicos. Como é que a gente pode discutir essa questão ética da ignorância também, Alex? Como você observa essa questão? Porque é uma ignorância que está presente ali, obviamente, de pessoas que nós esperamos que sejam pessoas que tenham seus compromissos éticos com a ciência, ainda mais a classe médica, que obviamente diretamente afetada foi diretamente afetada pela questão da pandemia da Covid, né? Sim. Olha, a ciência trabalha com consensos provisórios, né? E, portanto, com conceito de verdades provisórias. Queiramos que não, é o velho princípio das hipóteses popperianas. O falsificável um dia pode se revelar no conhecimento. Sim, então a ciência trabalha sempre com esse consenso provisório. No caso da pandemia, você tem um consenso mundial, de um campo da ciência mundial, independente do posicionamento ideológico, político, daquele profissional, médico ou médica, né? O problema da pandemia é que ela foi instrumentalizada por uma corrente ideológica, acho que desse ignorancídio contemporâneo dos fundamentalismos políticos e religiosos e científicos, e militares, porque você teve uma aliança completa entre os fundamentalistas militares, religiosos, políticos e cientistas. E aí relativizou o papel da ciência. E no meio de uma pandemia, nós tivemos um retrocesso, me lembrava muito, por vezes, a Idade Média, né? Um obscurantismo completo, porque você conversava, às vezes, com familiares, pessoas próximas, um consenso completo, inclusive do ponto de vista técnico, de um protocolo da Organização Mundial de Saúde, das secretarias de saúde nos estados, nos municípios, e a pessoa relativizava, disse, não, mas isso não é verdade. Né? Tomada pelo excesso de informação, e isso impactou muito, né, o conceito de verdade, por exemplo, nas redes sociais digitais e dos grupos de WhatsApp e Telegram. Então, eu acho que houve um problema com a ideia de verdade. Então, a noção de verdade provisória que a ciência... E aí, do ponto de vista da lei, você tem que fazer valer os protocolos que são consensuais nos organismos de saúde, que sejam nacionais e internacionais. São os protocolos internacionais. E não pode confundir aí o Estado com essa autonomia que a ciência tem que ter. Assim como os posicionamentos políticos dos gestores. Não interessa se era Bolsonaro, ou Lula, ou Trump, ou qualquer outro gestor. Você tem um consenso. Não que a ciência seja neutra em relação aos posicionamentos dos outros, mas do ponto de vista da pesquisa do que é o vírus e da prevenção, é o consenso internacional, do protocolo de saúde. Não é de uma questão política do gestor. Isso vale também para a guerra, etc. etc. Né? Então, eu acho que houve uma fusão mal feita entre... E, portanto, não se distinguiu as esferas, aí pensando no sentido racional do Weber, né, entre a ciência e a política. E aí, especialmente nos estados mais autoritários, como os brasileiros e os Estados Unidos, nós tivemos as tragédias mais fortes em relação à morte. O Brasil, 460 mil pessoas. E vamos lembrar que o ex-gestor, o ex-presidente, ele não reconheceu nenhum protocolo em relação à questão. Aliás, a ivermectina,
Ivermectina. Ivermectina estava na palavra, na boca do presidente quase todos os dias como indicação. Cloroquina também. A cloroquina, foi o presidente da cloroquina, quer dizer, por vezes ele falava com mais autoridade que o próprio médico. E mais ele estava respaldado com autoridades também que pensavam ideologicamente com ele, autoridades médicas. Vamos lembrar vários debates. Isso não aconteceu só aqui, aconteceu em outros lugares no mundo. Criaram uma narrativa relativizando o papel da ciência. Eu acho que isso é muito perigoso. Se, por um lado, nós temos que resgatar a ideia de verdade na ciência, porque é um problema ético, nós trabalhamos com a verdade, agora uma verdade provisória, e se ela é uma verdade provisória, nós não trabalhamos com a ideia de uma ciência da perfeição. Né? Nós trabalhamos com o princípio do erro também. Agora, quando é um consenso mundial e um consenso muito pesquisado em relação à ciência, naquele momento eu tenho que trabalhar com a noção de eficácia e de prevenção. Então não é uma questão de duvidar, não é uma questão de fé, é uma questão de eficácia. Né? E uma questão de saúde pública e de execução. Se não quer cumprir, aí você tem que ter o Supremo, a legislação garantindo a execução do consenso. Né? Porque o fundamentalismo ele quer inaugurar a ideia de um mundo perfeito. E não há perfeição. A ciência, por vezes, se confunde nisso. Com a ideia de perfeição de um sistema que é desorganizado, é caótico. A ideia de caos vem para trabalhar com duas possibilidades, com a ordem e a desordem. Por isso o interesse na né? anulação no ruído. Da diversidade e na anulação da complexidade. Sim. Né? Obviamente, da visão de um mundo, digamos, obviamente, homogêneo, quando o mundo, na verdade, é completamente diversificado. As visões de mundo. Interessante, Alex, um ponto que você falou sobre essa... Não é uma questão... virou uma questão de fé. Sim. Uma questão de fé. É interessante observar esse seu tópico, essa fala sua, para nós discutirmos agora também, é uma questão que, obviamente, também está pautando o nosso cotidiano, nossos noticiários brasileiros, é a guerra que está acontecendo entre Israel e Palestina, se é que podemos dizer assim, obviamente. Sim. É um conflito muito complexo. Sim. Obviamente, estudiosos relacionados a essa discussão toda que existe na região há décadas são mais propícios a ter uma análise mais consistente sobre isso, mas, obviamente, nós aqui no Brasil podemos discutir também. Essa questão é uma questão de fé. O que podemos observar sobre esse conflito no Oriente Médio, por exemplo? Vemos aqui no Brasil um alinhamento dos evangélicos muito claro ao posicionamento de Israel. Sim. Baseado em que, obviamente, não temos essa... Acho que como produto civilizatório, essa guerra ela revela assim, o ponto que nós discutimos nos blogs anteriores da ignorância da política. O primeiro exemplo nessa meio à pandemia foi a Ucrânia e a Rússia. Você tem uma ignorância completa, inclusive, de uma sociedade se autoflagelando, porque ali você tem território muito próximo, né? A Ucrânia e a Rússia são muito próximos ali, em termos de trajetórias históricas. E agora uma trajetória de outra ignorância, não só do ponto de vista da violência, mas do reconhecimento entre povos diferentes e próximos, né? Entre judeus e árabes, etc. Eu acho que faz parte dessa ignorância. E é interessante porque, assim como o elemento da Covid, está se tornando uma pauta ideológica no mundo, está dividindo o mundo. Exatamente. Né? Como se a causa dos judeus fosse uma causa relativizada para aquele que é árabe, né? Ou, no caso do palestino, ou especialmente na faixa de Gaza, que não tem um sofrimento tão marcante como foi, inclusive, a história dos judeus, especialmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial no mundo. Né? E a experiência alemã como exemplo mais forte. Então, há uma ignorância, na medida em que ela se aprofunda do ponto de vista político, porque cai no fundamentalismo e nos dogmatismos políticos, porque você divide a sociedade entre Hamas, no caso especificamente aí. Por que você sabe sobre o Hamas? É terrorista ou não terrorista? É a narrativa midiática sobre isso. Isto é subinformação. Produzido por superinformação no início da guerra, que foi, se lembrem bem, as imagens de crianças degoladas, inclusive mostrado por um dos ministros, inclusive do Joe Biden, americano, na presença lá, ao Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Isso não se concretizou em lugar nenhum, segundo as agências internacionais de informação. Isto é mais do que uma subinformação, isso é pseudo-informação, isso é fake news. Fake news. Por outro lado, você tem toda uma zona, e é verdade, de atuação terrorista do Hamas e que briga e que faz uma guerra também de informação e de narrativas em relação à questão da faixa de Gaza. Então, eu acho, Tadeu, a ignorância aí se produz pela violência política.
pela violência política e ideológica, é de outra ordem. Então, acho que fechando nossa ideia, porque você acha que daria outro tema em relação ao fundamentalismo político e à ignorância nas guerras, né, especialmente, para a gente debater depois. Sim, é interessante. Inclusive, essa questão de Israel, óbvio, como nós falamos aqui, eu cheguei a citar essa questão de Israel e esse alinhamento ideológico, podemos dizer assim, dos evangélicos aqui no Brasil, porque é muito comum nós vermos em cultos evangélicos no Brasil grupos que levam a bandeira de Israel. Sim. Sim. E podemos discutir qual é o fundamento ou qual é a proximidade que grupos neopentecostais têm com judeus e o que isso tem a ver com a guerra, enfim. Mas você percebe que isso não se resolve nem não é uma problemática da Bíblia nem do Alcorão, né? É uma problemática civilizatória que envolve questões políticas, culturais, arcaicas, questões econômicas sérias, questão de poder. O Netanyahu, por exemplo, está numa crise política seríssima de reconhecimento lá no Israel, né? Então ele inventa aí uma guerra. Não é que não tenha problema no conflito, mas tem uma versão de reconhecimento, de uma crise grande, inclusive lá em Israel. É a ideia do inimigo externo que precisa ser combatido. Que é muito também forte essa doutrina dos Estados Unidos, você pensar, né? Na história dos Estados Unidos, toda vez que você tem uma reeleição, você tem que criar um inimigo externo. Isso aconteceu com Bush, que foi com o Iraque, matou Saddam Hussein. O próprio Obama com o Bin Laden. E agora o Biden, que está encontrando a reeleição, encontrou aí uma vítima expiatória, no sentido do René Girard, né? Para rivalizar a violência. Como se fosse sempre preciso, para ser eleito nos Estados Unidos, uma guerra para chamar de sua. E um sacrifício contemporâneo para justificar a unidade interna. Uhum. Então, acho que isso é complicado do ponto de vista político, da geopolítica mundial. O Antônio Negri e o Michael Hart, no livro Império, ele diz assim que os Estados Unidos têm um problema, assim, tem um problema assim, com outras nações, que toda vez que eles reatualizam a doutrina da Bellum Justum, a ideia de uma guerra justa, eles constroem coesões internas e aprofundam a ideia do inimigo externo. E aí tem guerra, não tem jeito. Se dá unidade. E elege internamente. Então, eu acho que o Netanyahu está na noção da Bellum Justum e está transformando. E aí a grande ignorância, e aí são as versões do mercado midiático internacional, que é o seguinte, que o grande problema são os árabes. Os grandes problemas são os palestinos. Essa é a grande ignorância política contemporânea. E por quê? E aí unifica, porque se o Hamas é terrorista, então justifica o pressuposto da guerra justa. Então matar vale. Muito bem, Alex, muito bem. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio do Marginalia Podcast, tema ignorância. Obviamente teremos mais oportunidades para discutir temas que também tenham relações com o tema da ignorância, muito palpitante, muito interessante. E vamos agora para mais um trecho dessa leitura que fica como recomendação para todos os ouvintes do livro Conhecimento, Ignorância, Mistério, de Edgar Morin. A leitura será feita por Maiara. O pensamento complexo reconhece as incertezas, mas não pode dizer o indizível. Não pode ir além das aptidões do espírito humano. Entretanto, trazendo em seu princípio inacabado, do humano, da consciência, o pensamento complexo introduz um mistério. O desconhecido está no coração do conhecido. Em certos casos, o desconhecido é um enigma, que, a exemplo do enigma de um romance policial, será resolvido pelo conhecimento. Não apenas um mistério escapa ao conhecimento, como está no coração do conhecimento. O desconhecido é um enigma. O incognoscível é mistério. Onde e quando se chega ao mistério? Que lindo! Parabéns, parabéns. Mistério. Muito bom. Obrigado, Maiara. Muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Maiara, muito obrigado, Cindy. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes e às ouvintes aí que estão até agora aí, talvez aí nessas redes, plataformas digitais, a qualquer hora nos ouvindo. Toda hora é hora. Curta e compartilhe. Marginalia Podcast é um espaço de discussão e formação.